Lucas 22, versículo de número 39. Lucas 22, Dr. Lucas, capítulo 22, versículo 39 ao 46, que diz assim: E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se quiseres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe o anjo do céu, que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corria até o chão. Levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Aleluia, irmãos. Feche sua Bíblia, feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor mais um pouco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no nome de Jesus, meu Pai, que nós entramos na sua gloriosa e poderosa presença, Pai, nesta noite, Senhor. Meu Deus, aqui para pedir ao Senhor, meu Deus e meu Pai, que esta palavra, Senhor, que esta mensagem, Senhor, meu Deus e meu Pai, possa penetrar no coração dos teus filhos, Pai. Que eles possam sair daqui entendendo, Senhor, meu Deus e meu Pai, aquilo que o Senhor fez por cada um de nós, Senhor, meu Deus, eu te peço. Fala conosco, Senhor, meu Deus, eu te peço, e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Sente, irmãos, sente dando glória a Deus. Nós vemos que Jesus, Ele veio à terra com um propósito de salvação para as nossas vidas. Nós vemos que no decorrer do livro de Gênesis até Apocalipse, nós vamos pegar de Gênesis até Malaquias, o último livro do Velho Testamento. Nós vemos que desde Gênesis até Malaquias, Deus levanta homens para que pudesse fazer aquilo que o Senhor queria nesta terra. Levanta homens para que pudesse anunciar a palavra dele. Deus levanta homens com um propósito, de poder anunciar as boas-vindas ao povo de Deus. Deus levanta homens para pregar a palavra do Senhor. De Gênesis a Apocalipse, se nós pegarmos, se nós começarmos a entender a palavra, se nós começarmos a ler, se nós começarmos a despulhar os livros que tem no livro de Gênesis até Malaquias, nós vamos ver, irmãos, que quando homens eram levantados, mas eles tentavam, faziam a vontade do Senhor, mas quando eles fracassavam, o Senhor matava logo. Nós vimos que quando alguns deles desistiam, algum deles começava a entrar no meio do pecado, o Senhor ia lá e ceifava, e Deus levantava outros para falar o nome dele novamente. Se nós pegarmos o livro do Velho Testamento, se nós olharmos ele, vai sangrar. Se nós pegarmos ele, ele vai sangrar. Ele vai sangrar muito, por quê? Porque de Gênesis até Malaquias, houve mortes e mais mortes, e houve guerras e mais guerras. E nós vemos que quando Deus descia, Ele falava com o homem na coluna de nuvem. Deus falava com o homem nas nuvens. Deus falava no monte. A Bíblia vai falar que Deus falava com o homem face a face. E nesse meio tempo, de decorrer de tempo, que quando Deus descia para falar com seus filhos, Ele falava, dava as escrituras, falava com Moisés, dava as escrituras, Moisés escrevia nas tábuas. Mas só que algo que acontecia era que Deus não sabia a dor que nós sentíamos. Deus, Ele não sabia, porque Ele ainda não tinha descido na terra, Ele não tinha se formado homem, Ele não tinha se formado carne para passar por aquilo que nós passamos. Então nós vemos que quando chega no último livro de Malaquias, lá em Isaías, o Senhor clama: a quem eu enviarei?
quem irá por nós? Quem irá por nós? Quem descerá por nós? Eu começo a olhar, começo a pensar, eu começo a conjecturar a Bíblia Sagrada, eu começo a entender lá em cima o Senhor, o Pai, o Filho, o Espírito Santo lá. O Senhor Jesus, Ele fala: Pai, agora chegou a hora de nós fazermos algo diferente. Chegou a hora de eu fazer algo, de nós fazermos algo diferente. Até aqui, Senhor, até aqui, meu Pai, o Senhor falou com eles, meu Pai, na coluna de fogo. O Senhor falou com eles, meu Deus e meu Pai, no monte. Mas só que nós não fizemos algo ainda. Nós não descemos lá, nós não sabemos o que essa raça humana sente. Nós não sabemos a dor, a tristeza, porque eles falam mal. Porque quando eles estão bem, eles entristecem. Nós não sabemos, meu Pai. Nós não sabemos porque eles murmuram tanto. Nós não sabemos. Chegou a hora de nós fazermos algo diferente com esse povo. Chegou a hora de eu descer naquele lugar. Eu quero sentir, meu Pai, sentir o que aquele povo sente, sentir a dor que eles sentem, sentir a dor de poder, de ter fome e não ter nada para comer, sentir a dor da tristeza, da agonia dentro deles. Eu quero sentir, meu Pai, eu quero sentir tudo aquilo que eles sentem. Eu quero chorar, eu quero sentir a dor, eu quero sentir a dor que aquele povo, que aquela raça humana sente. Chegou a hora de fazermos algo diferente. E o Senhor Jesus, quando Ele desce na terra, nascido de mulher, Ele desce na terra. Jesus, Ele começa uma trajetória. Ele começa a passar tudo aquilo que nós passamos. Perseguição. Ele começa a passar dor. Passa pelo deserto. É tentado por Satanás. Ele é perseguido pela população. Ele é perseguido pelo povo. Ele é caluniado, ele é maltratado, ele é mal falado. Chamam a ele até de demônio. Então, irmãos, nós vemos que o Senhor Jesus, Ele desce. Quando Ele desce na terra, Ele vai começar a passar tudo aquilo que nós estávamos passando. O Senhor nosso Deus, Ele não tinha descido em carne e osso ainda. Ele não tinha descido em carne e osso para poder sentir aquilo que nós sentíamos. Ele não sabia ainda. Ele não sabia o que nós sentíamos. Teve que acontecer algo diferente para que ele pudesse sentir. Teve que acontecer algo diferente. Ele teve que ter algo diferente. Ele teve que pensar algo diferente para que pudesse sentir aquilo que nós sentimos. Jesus, quando Ele desce na terra, quando Ele vai crescendo, Ele começa a entender, Ele já começa a sentir aquilo que nós sentimos. Deus, Ele era totalmente carne, totalmente ser humano como nós. Ele tinha a parte dele que Ele era 100% Deus e 100% carne, sim. Mas nós vemos, irmãos, que muitas das vezes Ele teve que chorar como nós choramos. Ele teve que sentir a dor que nós sentimos. A dor de podermos ouvir algo que nós não gostaríamos de ouvir. A dor de ouvir e falar que nós não servíamos para nada. Ele teve que passar por necessidade aqui nesta terra. Mas só que eu entendo uma coisa, que quando Ele passa por isso, nós podemos entender que Ele diz: é possível passar pelo vale e vencer. É possível passar pelo deserto e vencer. Mas por que tu fala isso? Porque Ele passou e venceu. Mas Ele era Deus? Não, Ele se fez carne para entender também. Ele se fez carne. Ele se fez carne para poder entender aquilo que nós passávamos. Quando o ser humano passava pelo deserto, era algo dolorido, é algo doído. Quando nós estamos no deserto, é algo, irmãos, que nós sofremos mesmo. Nós somos tentados por Satanás. Mas só que nós vemos que ali Jesus, Ele não foi levado para o deserto por diabo, não. Ele foi levado para o deserto pelo Espírito Santo. Muitas das vezes quando nós estamos no deserto, nós dizemos: eu estou num deserto infeliz, não sei do que lá.
Irmãos, o deserto ele foi feito para crente. O deserto ele é algo para nos tratar. Quando nós estamos no deserto, ele nos trata, ele nos qualifica, ele nos ajeita, ele nos coloca na linha. Ele nos coloca como Deus quer que a gente esteja. E muitas das vezes a gente começa a reclamar, a murmurar. Mas por quê? Porque é muita dor, é muita tristeza, é muito desânimo que dá. Mas nós temos que entender uma coisa: que quem morreu por nós, ele passou por coisas piores do que nós. Nós não sabemos nem a dor que o Senhor Jesus passou. Às vezes, uma dor na unha a gente já está reclamando. Uma dor na nossa unha, uma dor na nossa perna, uma dor na nossa cabeça, nós já estamos dizendo: eu não vou aguentar, eu não vou suportar. Um levante dentro de casa da esposa, do esposo. A pessoa diz: eu já vou desistir, eu não aguento mais. Eu não aguento mais servir esse Deus. Eu não aguento mais servir esse Deus, eu não aguento mais. Um levante, você já diz: eu vou parar, porque o irmão está se levantando contra mim. Uma calúnia, nós já falamos que vamos parar. Entenda, irmãos, que Jesus foi chamado de falso profeta. Jesus foi chamado de demônio. Ele não fala a não ser pelos príncipes dos demônios. Irmãos, se nós começarmos a entender, se nós começarmos a pegar a Bíblia Sagrada, se quando nós começarmos a folhear o livro sagrado do Senhor, nós vamos entender o que é sofrimento. Eu não estou dizendo que a sua dor não é nada. Eu não estou dizendo que o que você sofre não é nada, porque cada um sabe aquilo que pode suportar. Cada um de nós sabemos a dor que passamos. Mas eu quero dizer algo para você nesta noite: a sua dor não se compara com a dor daquele que veio por nós e suportou naquela cruz. Quando Jesus entra no monte, no Getsemane, Getsemane quer dizer lugar da prensa do azeite, onde era imprensado o azeite para que ali tirasse o suco do fruto. Então o Senhor, Ele entra daquele monte. Começo eu a olhar Jesus com seus discípulos, leva todos os seus discípulos, estão todos ali, mas só que tem mais 3 discípulos mais chegados dele. Ele pega Pedro, Tiago e João e diz: Pedro, Tiago e João, vamos ali. Ele chega e fala somente para eles: a minha alma está profundamente amargurada, profundamente angustiado. Ou seja, não é para todo mundo que nós temos que contar a nossa dor. Não é para todo mundo que a gente tem que contar aquilo que está passando. Mas por quê? Porque tem gente que olha para você como uma pessoa forte, uma pessoa que está superando, que mesmo as dificuldades você está de pé, que mesmo as lutas você está de pé. Ele chama Pedro, Tiago e João, ele: vamos ali orar. Mas só que ele deixa ali mais um momento, um instante. Pega Pedro, Tiago e João, mas só que ele disse: não, fica aqui, que eu vou mais à frente um pouco orar. Eu creio ele que ele olha sobre os seus ombros e vê os seus discípulos, todos ali. Ele falando: eles não podem ouvir isso. Ele começa a orar ao Pai: Pai, se fosse possível, passa de mim este cálice, sem que eu beba. Você, irmãos, você não sabe a dor que o Senhor Jesus estava naquele momento, a dor que ele já estava sentindo. Se for possível, passa de mim, Senhor, meu Pai, este cálice sem que eu beba. Mas lá na frente ele diz que não seja a minha vontade, mas a sua. Que não seja a minha vontade, meu Pai, mas a sua. Seja feita a sua vontade. A Bíblia vai falar que quando ele estava nesse lugar,
ali sentindo a dor, aquilo que ele ia passar, a Bíblia diz que começa a suar sangue, irmãos. Para se chegar a suar sangue, é para ele estar em um estado muito chocante, é para ele estar em um estado que eu não sei lhe explicar, irmãos. Para uma pessoa chegar a sangrar, a suar sangue, gotas de sangue, ela tem que estar em um estado já de ir a óbito. Naquele momento ali, o Senhor sentindo aquela dor, ele começa a sentir aquela dor. E ele diz: Pai, que não seja a minha vontade, mas a sua. Ou seja, Senhor, por mim mesmo, eu não aguento passar isso. Por mim mesmo, eu não aguento passar por isso. Mas não seja a minha vontade, a sua. O que falta de nós é um posicionamento de dizer: Senhor, eu por mim não aguento passar por isso, mas que não seja a minha vontade, que seja a sua vontade, Senhor. Eu vou suportar porque o Senhor é fiel. Eu vou suportar passar por isso porque eu sei que a vitória vai chegar. Eu vou suportar passar por isso porque eu sei, meu Deus e meu Pai, que eu vou chegar lá. Quando a dor vem, quando a tristeza bate, o nosso maior desejo é de parar, de desistir, de correr, de se afastar do Senhor. Mas só que nós temos que entender algo. Imagino eu, se o Senhor Jesus estivesse desistido naquela hora. Se ele tivesse dito: não, isso não é para mim, eu não vou aguentar, é tanta dor, é muita dor. É muita dor. E ele olhar para si ali, saindo sangue do seu corpo. Ele dizer: eu não vou aguentar, é tanta dor que eu não suporto. É muita dor, Senhor. Muitas das vezes a gente olha para nós: Senhor, é tanta dor. Porque o cristão, quando ele está caminhando verdadeiramente com o Senhor, ele passa muita luta, irmãos. Você não sabe a luta que passa. É uma luta tremenda. Nós passamos por deserto, passamos por perseguições, por calúnias. Tem pessoas que falam que nós somos sem vergonhas. Tem pessoas que falam que nós não servemos para nada, nós somos mentirosos. Tem pessoas que não querem nem olhar para a nossa cara, diz que não aceitam ver esses crentes. Nós vemos, irmãos, que Jesus ali, mesmo ele sentindo aquela dor, ele fala: Senhor, meu Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Hoje, quando nós sentimos uma dor, quando nós sofremos, nós já queremos parar, nós já queremos desistir do nosso chamado, nós já queremos, nós não suportamos, diz: não suporto mais, eu não aguento mais, eu vou largar essa chamada, eu vou parar porque eu não aguento mais, é tanta dor. Mas eu quero te dizer algo nesta noite: não olhe para a tua dor, não olhe para o que você está passando, não olhe para a tua dor, olhe para o chamado que o Senhor tem para a tua vida. Começa a pensar naquilo que o Senhor falou para ti, tu vai conseguir. Eu tenho um grande projeto na tua vida, meu filho. Eu te chamei para coisas grandes. Eu te chamei para ir às nações. Eu te chamei para pregar. Eu te chamei para louvar. Eu te chamei para cumprir o meu ID. Começa a olhar para isso. O que me mantém de pé, irmãos, hoje, o que me mantém de pé não é aquilo que Deus me dá, não. É as promessas que Ele fez para mim. É as promessas que Ele fez para a minha vida. Isso me mantém de pé hoje. Porque quando eu penso em desistir, eu olho para aquilo que o Senhor me prometeu. Quando eu penso em desistir, eu olho para aquilo que o Senhor falou que eu ia ser. Quando eu olho que eu penso em desistir, eu olho para a minha vida, como vai ficar a minha situação, eu vou morrer. Espiritualmente eu não sei como viver mais no mundo. Eu olho para a minha situação, eu digo: não. Eu digo: não, eu aguento mais um pouquinho.
Você aguenta mais um pouquinho. Você aguenta mais. Suporta mais um pouco. É doído, dolorido, mas eu creio, irmãos, que a tua luta, a tua perseverança, ela não vai ser em vão. Quando você começar a lutar, quando você começar a caminhar, mesmo sem força nas pernas, você dizendo: eu não consigo mais caminhar, vai se arrastando, eu não consigo mais se arrastar. Começa a clamar ao Senhor: eu não consigo mais clamar. Chora, só não deixe de adorar o Senhor, só não deixe de clamar ao Senhor. A dor pode ser grande, a luta pode ser grande, mas a vitória, ela é maior. Você pode não estar suportando hoje, você pode estar falando: ai, é muito doído, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Olha para as promessas que o Senhor fez para você. Olha para aquilo que o Senhor te prometeu. Ele tem coisas grandes para ti, mas para isso você tem que suportar, mas para isso você tem que aguentar, mas para isso você tem que olhar para o alvo, que é Jesus Cristo de Nazaré. Porque se você for olhar para o problema, porque se você for olhar para trás, você vai estacionar. Se você desistir, você vai voltar para o final da fila. Continua, porque a vitória, muitas das vezes, meu pastor, ela está na nossa frente. Aí nós começamos a olhar para trás, aí nós desistimos, aí nós voltamos lá para o final da fila. E aí, aquilo que Deus prometeu, aquilo que já estava próximo, Ele vai mais lá para frente e nós começamos a olhar. Olha o que acontece. Nós estamos junto com os irmãos, todos juntos num nível de busca. Nós estamos ali fazendo, cumprindo a obra do Senhor. E quando nós desistimos, voltamos lá para trás, e nós vemos aquele irmão já lá na frente pregando, fazendo a obra do Senhor. Nós olhamos e dizemos: meu Deus, era para mim estar ali. E aí você vai ter que começar tudo de novo, passar por tudo de novo. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu já passei. Não é bom, não é fácil, não. Suporta agora. Às vezes a vitória está bem pertinho, a tua vitória está bem pertinho de você conquistar. Mas aí, pelo você olhar pelo problema, para as coisas que estão acontecendo, você já quer desistir. Não desista por causa disso. Não desista. Eu não sei o que você está passando hoje, eu não sei o problema que você está passando dentro da sua casa, mas eu te digo uma coisa: não desista por nada. Não desista, porque a tua promessa, aquilo que o Senhor te prometeu, já está chegando. Já está chegando. Já está chegando. Muitas das vezes, meu pastor, aquilo que o Senhor nos prometeu, Ele não está preparando ainda, não. Aquilo que o Senhor nos prometeu, Ele está pronto já, mas o Senhor está nos preparando para nós recebermos aquilo que Ele tem para nós. Nós estamos sendo lapidados, preparados para o Senhor, para receber aquilo que Ele nos prometeu. Porque muitas das vezes, se o Senhor nos entregar algo, nós estamos despreparados, nós não vamos suportar. Ou seja, se nós entregarmos algo, aquilo que nós tanto queríamos, nós podemos esquecer do Senhor. Se é um carro que nós queríamos, quando nós ganhamos, sem estar preparados, sem estar preparados, a gente vai largar o Senhor. Quando tiver um culto, tipo pela manhã, no domingo de manhã, e você quiser ir visitar a sua família, diz: não, eu vou visitar a minha família, aqui de noite tem um culto. Você vai largar aquele culto para ir primeiro dar assistência para a sua família. Então Deus não entrega nada para ninguém despreparado. Deus não dá nada para ninguém sem Ele estar preparado. Muitas das vezes nós oramos e queremos já, mas o Senhor não é já. Ele vai nos preparar primeiro para nós recebermos. Se está doído, se está doendo, é porque o Senhor está te preparando. Muitas das vezes a gente olha para a dor que nós estamos passando, mas se esquecemos de olhar para a promessa que o Senhor está nos fazendo. O Senhor está falando: você vai conseguir, você vai chegar lá. E nós estamos dizendo: não, eu não consigo, eu sou um fracassado, eu não vou chegar lá, porque eu não sirvo para nada. Isso é mentira de Satanás, porque quem não serve para nada, quem não presta para nada é Satanás, porque ele já está condenado para o lago do fogo eterno.
eterno, ele já está condenado, e nós não. Nós ainda temos a oportunidade, nós ainda temos a chance de chegarmos lá no céu. Mas para isso nós temos que lutar, mas para isso nós temos que batalhar, porque se nós não batalharmos, nós vamos descer lá para baixo. Porque muitas das vezes a gente quer caminhar na prática do pecado, mas não é desse jeito, irmãos. Nós temos que largar aquilo que o Senhor mandou nós pararmos. Muitas das vezes o Senhor fala: filho, tira, para com isso. E muitas das vezes nós queremos que o Senhor desça lá de cima e tire por nós, porque aquilo que nós podemos tirar, o Senhor não vai fazer por nós. Aquilo que nós podemos fazer, o Senhor não vai fazer por nós. Entenda isso: aquilo que você pode fazer, o Senhor não vai fazer por você. Se eu posso pegar essa cadeira, eu vou mandar o Senhor pegar. Ele não vai pegar, porque eu posso ir lá e pegar. Então, se você pode fazer algo, tirar algo, parar com algo, o Senhor não vai parar por você, não. É você que tem que parar ou tirar. Então entenda, irmãos, que o Senhor está falando: suporta e anda como eu quero. Suporta e anda como eu quero. Porque se você suportar e andar como eu quero, a vitória vai chegar. Se você suportar e andar como eu quero, aquilo que eu te prometi vai se cumprir. Mas se você se desobedecer, ser rebelde, não quiser ouvir o Senhor, vai passar por prova, vai continuar na prova, vai continuar na luta, vai continuar sentindo dor, sofrendo. Mas quando você se colocar na posição, dizer: não, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a sua, aí o Senhor começa a cumprir, aí o Senhor começa a trabalhar. Mas quando você dizer: Senhor, eu não aguento, Pai, passa de mim este cálice, Ele vai estar falando: não, vai sofrer mais um pouco. Mas quando você disser: que não seja feita a minha vontade, mas a sua, aí sim o Senhor entra com a causa, o Senhor entra na causa, o Senhor entra na luta, o Senhor entra na peleja, irmãos. Porque muitas das vezes nós queremos fazer a nossa vontade, muitas das vezes nós queremos ir aonde nós queremos ir, mas o Senhor está falando: não vai aonde não é para tu ir, não anda onde não é para tu andar, não anda com quem não é para tu andar. Anda na linha, anda do jeito que eu quero, que as promessas vão se cumprir. Anda do jeito que eu quero que você ande, porque se você andar do jeito que eu quero, as promessas se cumprem, aquilo que eu te prometi se cumpre. Eu fico olhando, irmãos, aqui, quando Jesus começa a passar por essa agonia, ele é preso por aqueles soldados, ele é traído por Judas Iscariotes. Quando chega aqueles soldados para prender Jesus, ele é levado para ser interrogado naquela cruz. Ele é levado para ser interrogado por Pilatos. E quando ele chega naquele interrogatório, começam a interrogar ele, começam a falar com ele, começam a perguntar ele. Mas na Bíblia você não vai ouvir nada disso do Senhor Jesus. A única coisa que ele fala, que ele é o Deus, Filho do Deus Altíssimo, ele diz: tu dizes. É a única palavra que sai da boca do Senhor. Depois dali, nós vimos que estava preso Barrabás. Jesus e Barrabás, eles estavam presos naquele lugar. Pilatos, interrogando ele, diz: qual deles vocês querem que eu solte? Barrabás ou rei dos judeus? Porque já tinham colocado o nome rei dos judeus em Jesus. E a multidão começa a falar: solta Barrabás e crucifica Jesus. Solta Barrabás e crucifica Jesus. Mas Jesus ali, ele não se incomoda, porque ele sabia que tinha que acontecer aquilo. Mas nós começamos a ver essa multidão, essas pessoas e seres humanos, pecadores que nós somos, miseráveis. Eles estavam ali falando: crucifica Jesus, mata Jesus e solta Barrabás. Quem era Barrabás? Era um ladrão, era alguém que tinha cometido um homicídio. Estavam falando para soltar ele e prender Jesus, que era um homem que só estava mais pregando a verdade. Por pregar a verdade, a pessoa perseguia ele.
por pregar a verdade, por andar na verdade, por falar a verdade, por fazer milagres, por curar enfermos, por fazer paralíticos andar, por fazer cegos enxergar, por fazer mudos falar novamente. Ele era interrogado, ele era maltratado, ele era mal falado. Nós vemos aqui, irmãos, que Jesus, ele não foi preso por fazer o mal, ele foi preso por fazer o bem. Muitas das vezes você fazendo o bem ainda vão dizer que você está errado. Muitas das vezes por você querer fazer o bem por alguém ainda vai sair como errado, ainda vai sair como uma pessoa errada, porque na boca dos outros ninguém presta. É difícil alguém falar bem de alguém. O que mais nós ouvimos é alguém falar mal do outro, de um para o outro. Nós somos dessa forma, irmãos. Nós somos dessa forma, nós somos pecadores e falhos. Mas nós devemos saber até onde nós podemos ir. Qual é o nosso limite? Até onde eu posso ir? Até onde eu posso errar? Nós temos que saber e entender isso. Porque muitas das vezes a gente começa a errar, começa a falhar. E quanto mais falhamos, mais erramos, nós queremos falhar. Quanto mais nós pecamos, mais nós queremos pecar. Mas não é dessa forma que o Senhor quer que nós estejamos. E nós vimos ali que quando o Senhor, ele é escolhido para ser crucificado, aquela cruz não tinha sido feita para Jesus. Aquela cruz ela tinha sido feita sobre medidas, e não era para Jesus. Nós vemos que ao caminho da Golgota, ao caminho da crucificação, levo Jesus, começam a açoitar Jesus, a bater na cabeça de Jesus, a bater na cara de Jesus. Começa a bater na cara de Jesus, irmãos, e falar: profetiza quem foi que te bateu. Profetiza, tu não és o rei, tu não és Jesus, tu não és o Deus. Profetiza. Imagine só ele apanhando na cara, colocado uma espinha, uma coroa de espinho desse tamanho, eram os espinhos, irmãos, colocado na cabeça dele. Imagine a dor que Jesus estava passando naquele momento. Imagine a dor que ele suportou naquele momento por você. Imagine a dor que ele suportou naquele momento por nós. Aquela dor, aquilo que ele estava passando era uma dor. Aquilo que era dor, aquilo que era sofrimento. Batiu na cara dele, cuspiu na cara dele, e ele não falava nada. Ele não falava nada. Entenda, ele não falava nada. Ele não murmurava. Ele não falava: eu vou parar. Ele não falava: eu vou desistir, está doendo. Não. Ele suportou tudo calado. O amor dele foi maior por nós. O amor dele foi maior por mim e por você, irmãos. Entenda que o amor do Senhor, ele foi maior por nós. Ele sendo chicoteado por aqueles homens. Ele era chicoteado. E ali colocaram um certo sirineu, um homem negro, para carregar aquela cruz, a cruz que nem era dele. A cruz que nem era dele, ele foi constrangido a carregar aquela cruz também. Eu imagino os discípulos que estavam com Jesus olhando, alguns querendo, eu imagino Lázaro que foi ressuscitou, dizendo: me solta, pedindo para as irmãs, pedindo para elas: solta que eu quero ajudar ele, e elas falando: não, não vai, eles vão te matar também. Eu imagino alguns dos discípulos querendo dizer: não, me solta, nós vamos salvar ele, nós podemos, nós temos muito. Ele diz: não, vocês vão morrer também. Ninguém podia ajudar Jesus naquele momento, porque aquilo tinha que se cumprir. Aquela cruz que não era para ele, aquela cruz que não foi feita para ele, era minha e sua. Ela era nossa. Ela era nossa, ela era minha e sua, e ele carregou
Aquele servo sirineu, ele carregou, mesmo não sendo nada, mesmo não tendo nada a ver, foi constrangido porque era uma pessoa negra, a carregar aquela cruz. Ele carrega até o meio do caminho, coloca Jesus de novo. Imagine eu, Jesus, sofrendo naquele momento. Eu creio que Jesus caía no chão. Eu creio que naquele lugar, irmãos, era muita pedra no chão. Imagine Jesus carregando aquela cruz pesada. Ele cair de joelho por cima daquelas pedras, cair por cima do chão, irmãos. Imagine o joelho de Jesus, como é que ficava. Ele passando aquela dor horrível. Alguns estudiosos dizem que quando ele era chicoteado naquela chicote, havia garras ali naquele chicote. Quando dava nas costas de Jesus, arrancava lapa de couro, arrancava a carne de Jesus. Imagine a dor que ele suportou. A dor que ele passou. Ele falando: eu passo por essa dor, eu passo por tudo, mas eu não perco eles pro diabo. Eu não deixo a alma de nenhum deles ir pro inferno. Eu posso sofrer, eu posso morrer, pode estar doendo, mas eu vou suportar. Ele olhando para aquelas pessoas, crucifica, mata ele. Imagine eu, irmão, eu não tinha dito não, não aguento mais não. Esse daí pode ir pro inferno todinho, porque eu não aguento não. Eu sofrendo ali, aquelas pessoas falando: crucifica, mata. E eu dizendo: não, eu vou. E o Senhor Jesus: não, eu vou morrer por eles. Mesmo eles não sendo merecedores, mesmo eles sendo uma raça ruim, eu vou morrer por eles. Eu vou morrer por você. Ele passa por tudo aquilo, irmãos. E quando chega lá, no lugar onde ele é posto na cruz, quando vão colocar aqueles pregos nas mãos de Jesus, pregar a mão de Jesus, imagine só, irmãos, a dor, irmãos, de ser colocado naquela cruz, porque aquela cruz não foi feita para ele, era uma cruz maior. Tiveram que esticar Jesus e pregando um prego numa mão, e tiveram que esticar a outra que já está pregando aqui, aquela rasgando a mão dele. Ele colocado naquela cruz, a dor que ele estava suportando, terem pregado ele no outra cruz, as duas mãos, e agora tem os pés para ser pregado. Quando é pregado os pés, não tem como, não tem prego que suporte ser pregado os dois pés juntos. Aquele prego passando entre os ossos, ou seja, batendo em cima dos ossos. Imagine a dor que Jesus estava passando naquele momento. Mas eu não vejo Jesus em nenhum momento falando nada. Eu não vejo Jesus em nenhum momento ele falando nada. Ele suportando tudo calado. Às vezes nós, por algo, com besteirinha, irmãos, não sei a sua dor, mas às vezes, irmãos, por coisas poucas, a gente já quer parar, a gente já quer desistir, a gente já quer largar tudo, a gente já quer largar tudo e ir embora, largar o casamento e ir embora, largar a família e ir embora, largar o chamado e desistir por causa de homem. Não desista por causa de ninguém. Um relacionamento que te afasta de Deus não é de Deus. Um relacionamento que te tira da presença do Senhor não é de Deus. Um relacionamento que te aproxima do Senhor, vai firme com esse. Eu me lembro, irmãos, que quando eu conheci a minha esposa, vamos entrar nisso daqui porque o Senhor está permitindo, que quando eu conheci a minha esposa, eu orava: Senhor, me dá uma esposa certa. Eu quero casar, mas eu quero aquela pessoa certa. Porque era um homem que estava dentro da igreja, um jovem que estava dentro da igreja, mas namorador no mundo. Namorava com um com o outro. Chegou um dia de uma palestra dentro da igreja que disse, falando sobre casamento, e falou lá que nós tínhamos que pedir a pessoa certa. E isso entrou dentro do meu coração. Eu comecei a pedir ao Senhor. Foi quando apareceu a minha esposa. Nesse tempo que apareceu a minha esposa, eu conheci ela. Eu não comecei logo a namorar com ela, não. Eu não comecei logo dando um beijinho nela, não.
Eu falei, minha filha, nós vamos orar um mês. Começamos a orar um mês. Se o Senhor nos confirmar, nós vamos casar, nós vamos namorar, nós vamos casar. E eu comecei a orar, todos os dias eu via ela, mas todos os dias eu só beijava no rosto dela. Todos os dias eu via ela, todos os dias eu levava bolo e comida para ela, mas eu não falava, não beijava ela, porque eu sabia o que eu queria para mim. Eu sabia o que eu queria para minha vida. Então naquele momento eu começo a orar com ela. Eu não sei se ela orou, mas eu orei, porque eu sabia o que eu queria da minha vida, eu sabia o que eu queria mudança na minha vida. Porque hoje em dia nós arrumamos o casamento, mas quando nós casamos, nós sabemos mais se é a pessoa certa. Nós queremos deixar e largar. E eu orei ao Senhor, passei esse mês todinho orando. Eu disse, depois que o Senhor confirmar, eu vou pedir ele namoro. Eu orei. E uma certa feita pela noite, domingo, eu tive um sonho. Eu entrava dentro da igreja, e quando eu entrava dentro da igreja, eu via ela assim no canto. Quando eu passava, eu segurava o carrinho de bebê. E eu olhava e via um bebê dentro. E o Senhor falava para mim, essa é a mãe dos teus filhos. Aí eu disse, agora sim. No outro dia, eu chamei ela para ir para o shopping. Lá no shopping, no cinema, eu pedi ela em namoro. E daí para cá, irmãos, a gente vem passando por lutas e pelejas, por dores e sofrimentos. Mas nós vamos tentando, nós vamos conseguindo. Porque muitas das vezes a gente quer casar, mas a gente não sabemos se é certo ou se é errado. Muitas das vezes a gente queremos casar, mas a gente não sabe se é a pessoa certa. A gente só fala que quer casar, mas não ora, não pede ao Senhor se é dele ou não. A gente diz, não, vou casar e pronto. Vou casar e pronto, é do Senhor. Não, a pessoa nem orou, Deus nem confirmou, ela já quer casar. Nós temos que orar, irmãos, para se confirmar algo. Porque muitas das vezes você não ora e casa e quebra a cara e diz, não, foi Senhor, papai. Coloca a culpa em Deus, sem você ter orado, sem você ter falado com Deus. Peça confirmação do Senhor. Se for do Senhor, você vai casar. Agora, se não for, não case não, irmãos. O Senhor está permitindo falar isso aqui, porque tem pessoas que precisam ver isso daqui. Porque quando nós queremos casar e pronto. Não, eu vou casar que agora minha vida vai mudar, vai. Não sabe nem a fria que está entrando, porque casar não. Eu falo isso porque, irmãos, casar não é de qualquer jeito, não. Casar tem lutas, tem dificuldades. Você não sabe aquela hora quando falta o shampoo para a mulher diz não aguenta. Mas quando é de Deus, ela diz não, eu sei que Ele não pode comprar, eu vou aguentar. Irmãos, para a honra e glória do Senhor, eu tenho uma esposa que foi acostumada com shampoo daqueles mais baratinhos. E o cabelo dela fica show. Nosso pastor que gosta de falar disso, né? Fica uma beleza. E um tempo desse eu fui fazer uma feira, nós compramos um shampoo que ela queria caro. E ela foi passar esse shampoo no cabelo e não deu certo. Ela disse, meu filho, os baratos eles combinam mais. Porque ficou seco o cabelo dela. Então, ou seja, irmãos, quando a pessoa ela é uma pessoa assim, exclusivamente do Senhor, ela vai passar por tudo com você. Ela não vai te largar, ela não vai te deixar por qualquer coisa. Quando falta algo, ela se vira. Mas porque ela sabe que ela fala para mim mesma, filho, eu sei que tu não pode comprar, que tu não tem. Então nós temos que entender, irmãos. Nós temos que aguentar. Nós temos que saber aonde nós devemos entrar, aonde nós não devemos entrar. Até onde nós podemos ir, até onde nós não podemos ir. Porque muitas das vezes nós queremos somente a nossa vontade e não fazemos a vontade do Senhor. A nossa vontade é melhor, mas a vontade do Senhor é ruim, é doída, é dolorido, é. Mas você saiba que a vontade do Senhor é melhor do que a nossa. Quando Deus diz, vai por aqui, nós queremos ir por acolá. Aí nós quebramos a nossa cara e dizemos, o Senhor não me avisou, o Senhor estava falando. O Senhor vem falando direto. O Senhor vem falando direto, é por aqui, meu filho. Olha aqui, meu filho, olha o caminho. Olha aqui, meu filho, é por aqui. Nós dizemos, não, eu vou por aqui, Senhor, que é mais fácil, é mais perto. Aí nós vamos. Aí quando dá tudo errado, nós dizemos, Senhor, o Senhor não me avisou. O Senhor não me avisou. O Senhor vem te falando há muitos dias, mas só falta você ouvir o que Ele vem falando para você. Só falta você dar ouvido para o Senhor. Quando você der ouvido para o Senhor, aí você vai aguentar. Então, irmãos, nós vemos que Jesus, voltamos para a mensagem, para terminar, não tem mais tempo.
nós começamos a pregar, a coisa é boa e acaba o tempo logo. Então, voltando para a cruz, Jesus ele está indo para aquela cruz. Quando ele chega, ele é colocado naquela cruz. Imagino eu, a cruz está no chão, meu pastor. Ela está no chão, ele tem que ser pregado ali no chão ainda, porque não tem como ser pregado lá em cima. Colocar o corpo dele e ser pregado. Pode até acontecer, mas eu creio que ele não foi crucificado desta forma. Aquele buraco ali aberto, Jesus sendo colocado naquela cruz. Quando eles vão levantar Jesus naquela cruz, imagine só. Quando nós fazemos aqui sim, levantamos algo, soltamos do buraco. Imagine só o corpo de Jesus. Imagine só a dor que Jesus sentiu já estando pregado lá naquela cruz. Imagine aquela dor que ele sentiu ali naquela cruz. E ele estando ali naquela cruz, há 2 ladrões naquele lugar. 2 pessoas junto com ele. Satanás usa a boca de um. Se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti e a nós também. Aí o outro, Jesus, Senhor Deus, para não deixar Jesus envergonhado naquele momento, para não deixar Jesus naquele momento, daquele jeito, o outro disse: Pai, ei, livra-te de mim, quando chegarem lá no paraíso, na tua casa. Livra-te de mim, por ele ter feito aquilo. Ele diz: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Sabe o que acontece, irmãos? Tem pessoas que pegam essa mensagem e diz: não, no último dia, quando estiver quase chegando, que eu ver que o negócio está ficando feio mesmo, eu vou aceitar Jesus. Eu vou voltar para Jesus, porque aí eu vou ser salvo. Nós não sabemos nem a hora, irmãos, que nós podemos morrer. Às vezes nós topamos aqui, morremos. Às vezes nós dormimos e não acordamos mais. A pessoa diz: não, no último tempo eu vou aceitar, na última hora eu vou aceitar. Não deixe para essa última hora. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Aquilo que você pode fazer hoje, você não vai ter que deixar para amanhã, porque amanhã já pode ser tarde. Amanhã já pode ser tarde você dizer: não, vou primeiro melhorar a minha vida, depois que eu vou para Jesus. Não tem como. Porque se você melhorar, aí você vai dizer que não quero mais mesmo Deus, eu tenho tudo na minha vida. Quando eu chego dentro da minha casa, irmãos, um apartamentozinho pequeno, um vão com banheiro dentro, eu olho para tudo que eu tenho dentro da minha casa. Eu olho para tudo aquilo, é pouca coisa, mas eu digo: Senhor, foi o Senhor que me deu. Porque por mim mesmo eu não conseguiria isso, Pai. Por mim mesmo eu não tinha conseguido nada disso. Eu fico feliz, irmãos, porque mesmo a gente sem condições, porque a gente não tem essas condições todas, aquilo que nós precisamos quando nós estamos na obediência, nós somos santos, não, somos pecadores e falhos como eu falo, mas só que nós tentamos servir ao Senhor da melhor forma que nós podemos. Nós tentamos fazer aquilo que nós podemos fazer. Ele vai suprindo tudo aquilo que nós precisamos. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando nós buscamos primeiro a face do Senhor, quando nós buscamos primeiro a Deus, tudo aquilo que nós precisamos Ele acrescenta. Mas aí não, nós dissemos: não, eu vou fazer isso, eu vou lá primeiro, depois eu vou para o culto. Tem o culto da manhã e o culto da noite. Eu vou para o culto da manhã, eu vou só da noite. Às vezes Deus quer falar com nós na manhã e não na noite. Nós deixamos para depois, nós dizemos: não, eu estou cansado do trabalho, eu estou fadigado do trabalho. E Deus dizendo: vai, meu filho, suporta. Quantas das vezes, irmãos, o meu corpo vem para a igreja, o meu coração vem para a igreja, o meu corpo querendo estar em cima da cama, deitado, dormindo. E eu venho, eu falo que as minhas pernas já sabem o caminho de vir para a igreja. Porque quantas das vezes eu subo aquela ladeira ali, irmãos, às vezes eu choro, eu digo: meu Senhor, olha para minha esposa, Senhor. Olha para nós, Pai. Quantas das vezes eu não estou falando isso para você ter pena, não. É para você entender que eu coloquei algo dentro de mim, e eu sei de onde eu saí, e que para lá eu não quero voltar mais. Eu digo: eu vou suportar. Eu digo: Senhor, todas as vezes que eu venho do trabalho, eu desço no ônibus, eu começo a falar com o Senhor.
Eu olho para algo assim que o Senhor disse que ia me dar, que eu ia ter. Eu digo, Senhor, o Senhor disse que ia me dar. Eu digo, Senhor, será que um dia eu vou ter um carro desse na minha garagem? Se um dia eu vou ter um carro desse dentro da minha garagem? Ontem mesmo, irmãos, eu vinha descendo ônibus, eu comecei a falar com o Senhor. Eu comecei a falar isso com o Senhor. O Senhor disse que eu ia ter condição, Pai. O Senhor disse que ia me dar, meu Pai. Eu começava a falar com o Senhor e ali dá vontade de chorar. E aqui foi confirmado o Senhor falando que não ia deixar faltar nada. E eu lembrei o que eu tinha falado com o Senhor. Muitas das vezes a gente trazer a memória. A gente trazer a memória, falar, Senhor, o Senhor disse que ia fazer por mim. Não é isso, não é duvidar. É você trazer a memória. Senhor, lembra-te daquilo que o Senhor me prometeu. Lembra-te daquilo que o Senhor me prometeu, que eu ia ser usado nas tuas mãos, que o Senhor ia me levantar, que o Senhor ia fazer isso por mim, que o Senhor disse que ia me dar uma casa, que o Senhor me disse que ia dar um casamento, que o Senhor me disse que ia me dar uma família. Lembra-te, Senhor. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente tem que fazer isso, irmãos. A gente tem que trazer à memória tudo aquilo que Deus nos prometeu. Porque se nós deixarmos aqui tudo apagar, se nós deixarmos isso ser esquecido, a gente não vai aguentar, a gente não vai suportar. Mas quando nós trazemos a memória para dentro de nós, isso não é duvidar. É você entender que tem um Deus que te prometeu e suportou tudo aquilo por você naquela cruz. Não foi para que você vivesse uma vida miserável, não. Foi para que você vivesse uma vida em abundância, uma vida bem com Ele. Porque a Bíblia diz que nós iremos comer o melhor desta terra. Nós iríamos ter o melhor dessa terra, mas para isso nós temos que andar como Ele quer. Mas para isso nós temos que suportar tudo aquilo que Ele suportou por nós. Imagina Jesus falando, é possível sim passar pelo vale e vencer. É possível sim passar pelo deserto e conseguir, é sim. É possível se você sofrer e suportar. É possível se você ser caluniado e você aguentar. É possível se você não ter feito nada de errado e falar que você tinha feito. É possível você vencer tudo isso. É possível você chegar lá onde Deus te prometeu, é sim. Mas para isso você tem que suportar. Suporta. Não para agora que a dor está grande. Não para agora. Não para agora que está difícil. Não para. Porque eu entendo, irmãos, que quando está difícil é porque algo está para chegar para mim. Quando as coisas estão apertando é porque Deus está para cumprir algo na tua vida. Quando as coisas estão apertando, eu entendo que quando as coisas começam a se levantar, Deus vai fazer algo. Quantas das vezes eu não sabia que iria receber a oportunidade, já começava lá dentro de casa, começava no meu trabalho, e quando chegava aqui, Deus me dava a oportunidade. Ou seja, o inimigo, ele vai se levantar antes para te atrapalhar, ele vai se levantar antes para te dar aquilo que você precisa. Jesus, quando ele estava no barco, ele estava dormindo na popa, se levantou uma grande tempestade, ou seja, Satanás, mais lá na frente do versículo, ele se levantou porque ele não queria que Jesus chegasse lá onde Jesus tinha que chegar. Satanás se levanta, mas por quê? Porque ele não queria que Jesus chegasse, ele queria que Jesus afundasse, ele queria que Jesus morresse, porque havia um homem endemoniado lá do outro lado, que Jesus queria fazer algo na vida dele naquele momento. E quando ele chega, ele expulsa aqueles demônios e vai para os porcos. Então entende, irmãos, que quando as coisas estão se levantando dentro da tua casa, que as coisas estão se levantando, as coisas estão ficando ruins dentro do teu lar, é porque Deus está fazendo algo. Quantas das vezes, irmãos, falaram para mim que eu não servia para nada? Quantas das vezes falaram para mim que não tinha mais jeito, só a morte? Quantas das vezes eu ouvi isso da boca da minha própria família? Quantas das vezes, larga que não tem mais jeito, deixa matar? Quantas das vezes eu ouvi isso da boca das pessoas? E olha onde eu estou hoje. Hoje eles têm que olhar e falar, eu não sabia que ele iria ser isso. Eu não sabia que ele iria estar ali naquele lugar.
Quantas das vezes as pessoas falam para você que você não serve para nada, que você não prestava para nada, e quando de repente elas vão ter que olhar e dizer: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus na vida dele, só o Senhor é Deus na vida dela. Mas por quê? Porque não deixou aquela palavra te matar. Não deixe as palavras te matarem. Ouça o que o Senhor te falou. Ouça o que o Senhor ele vem te falando. Não ouça as palavras de quem não te dá nada. Não ouça as palavras de quem não te dá de comer. Não ouça as palavras de quem não te paga as tuas contas. Ouve aquilo que o Senhor falou para você. Se Ele falou, está falado. Se Ele falou, vai se cumprir. Mas para isso, como eu falei, você tem que suportar a agonia da cruz. A agonia da cruz, o que é agonia? O que é uma agonia? É aquilo que dói, mas você tem que suportar. Dói e dói, mas se nós suportarmos, nós venceremos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Até aqui, né, irmãos, que a hora já está estourando. Mas é gostoso quando nós falamos de Jesus. Eu fico doido, de uma sede horrível para pregar. Dá uma sede horrível para pregar. E quanto mais você tem sede para pregar, mais você quer pregar. Esses dias que eu digo: Senhor, eu pregava, o Senhor já preguei algumas vezes. Se algumas pessoas acertou, eu não lembro. Mas Senhor, eu queria tanto. Eu vejo as pessoas pregando e as pessoas aceitando o Senhor, as pessoas voltando para o Senhor. Eu falando, né? Quando de repente, dentro do ônibus, eu ganho uma vida para Jesus. Ali conversando mais outro irmão, nós falando de Jesus. Nós tomamos a iniciativa, ficou só eu e ele depois. Eu digo: quer aceitar Jesus? Ele disse: quero. Quer voltar para Jesus? Ele quer. Eu orei por ele naquele momento, irmãos, e ele voltou para Jesus. Então temos que entender, irmãos, que quando Deus nos promete, quando nós falamos: Senhor, lembra, Ele faz. Amém, irmãos? Aqui eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Sou muito grato por esta oportunidade de poder pregar.